Terceiro vídeo do nosso estudo do Evangelho Gnóstico de Tomé. E ontem eu falei que eu iria ler um pouco da parte 1, no caso o segundo capítulo, e leria essa interpretação que no caso o autor chama de releitura dos Logia, não sei como é que se fala isso. Só que quando você vai ler essa releitura, essa interpretação, segundo outros evangelhos mais bíblicos, por assim dizer, não tem como não só falar disso, porque fica muito extenso e o conteúdo é muito intenso. E eu tô ficando completamente apaixonada por isso, até porque é conhecimento, né? E tudo que é conhecimento, tudo que te leva ao esclarecimento, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente já usa o nome dele de uma forma natural, mas esquece de sentir. E talvez seja essa a grande questão de você estudar cada vez mais, orar e vigiar todos os dias de sua vida. Para quem não viu o segundo vídeo, no qual eu li o primeiro Logion, eu vou chamar de Logion, tá? Pode ser em algum outro idioma e eu não esteja pronunciando certo, mas vamos de Logion. E aceita a forma com que eu tô falando, tá? Não critica eu, não. E esse Logion diz o seguinte: e ele disse: aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Eu pude entender, eu acho que eu até falei ontem, que na verdade Jesus já estava dizendo que não existiria a morte, mas ele também estava colocando uma condição para que essa morte ela não exista. E quando eu acabei de ler, eu estou lendo e gravando, ou lendo e gravando. Tá mais pra lendo e gravando do que só lendo e gravando. É tipo assim, muito simples. Não é simples. Esse conhecimento, quando você começa a dar aquele start, ele não é simples de entender. Você precisa realmente aprender. E ele divide mais ou menos em dois pedaços, pelo meu entendimento, mais uma vez. A primeira parte é quando ele pega as primeiras partes desse Logion, que é aquele que descobrir a interpretação dessas palavras não experimentará. Não, até essas palavras. O não experimentará a morte já seria uma segunda parte que ele tece um pouco mais, fazendo comparações principalmente com o Evangelho de João, que segundo ele é o mais gnóstico dos 4 evangelhos. E aí, da primeira parte, que é a pequena parte, por assim dizer, ele sedimenta essa ideia de que você precisa correr atrás do entendimento dessas palavras de Jesus. E ele fala que a libertação é uma decorrência do aprendizado individual. Ou seja, ele não está pronto, é acabado numa caixinha, num livro que você lê, pronto, resolvi a minha vida, já sei, não vou mais experimentar a morte, que Jesus disse que não, eu não experimentaria porque eu peguei, pronto, é acabado. É uma busca constante, individual, não é porque você veio de uma família assim mais espiritualizada, em que seu avô era uma figura altamente rica, energeticamente falando, ou que seus pais são, ou que seu filho, isso não é uma coisa do outro, isso é uma busca pessoal sua, que só você vai poder fazer. Conhecimento, independente de estar relacionado ou não com religião, com crescimento espiritual, mas de modo geral, o conhecimento é uma busca individual. E você sempre terá conhecimento, ou a busca do conhecimento é pautada na sua, como eu poderia dizer essa palavra? No seu esforço de sempre querer aprender mais, seja na vida profissional, seja também nessa área emocional e espiritual, por assim dizer.
E aí ele coloca uma frase, eu fiz essa marcação porque eu achei fenomenal. Esse conhecimento, essa descoberta que é pregada, que gera a libertação, ela não é uma oferta gratuita. Ela tem preço do trabalho individual, esforço de aprendizado, exercício intelectual. É conhecimento que precisa ser alcançado e assimilado. Foi exatamente isso que eu tentei trazer com as minhas palavras. E aí ele começa a falar sobre o experimentar da morte, né? Que seria, na figura da ideia dos gnósticos, é que a morte, eles já entendiam a morte como apenas uma morte física e não uma morte espiritual, que o espírito que habita esse corpo físico, ele é eterno. Mas ele começa a evoluir o conceito de morte, morte não como a ceifar a vida, mas a morte está no livro, eu estou lendo, a morte é o grande mal, com a completa ignorância da totalidade, totalidade com T maiúsculo. Por que isso? Porque esse totalidade não é mais amplo. Esse totalidade é um sinônimo de Deus. Está morto, portanto, o ser afastado de Deus, que se dividiu dele e nele tem consciência da separação. Olha que primoroso isso. Você não vai morrer porque o seu corpo físico vai ceifar. A vida vai deixar de existir. Sei lá, o princípio vital, ele se acabou. Você deixa de viver quando você se separa de Deus. Nossa, é lindo demais. Lindo porque ele tem o poder da mudança. Começar com essa frase, eu acho que esse logion é um direcionamento, inclusive, de continuidade de leitura, seja você do seu evangelho, seja de qualquer outro livro, porque se você estiver aprendendo mais, ou tentando voltar para o total, para Deus, você está no caminho da persistência do conhecimento. E aí ele traz essa comparação com vários, ele diz que tem em outros evangelhos essa mesma passagem, esse conceito de morte, mas ele usa muito o evangelho de João. E um dos trechos que eu separei aqui, ele fala sobre, que é o capítulo 5, versículo 25, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. Não são mortos físicos, são mortos espirituais. Somos nós vivos, zumbis. O conceito de zumbi pode ser muito bem empregado aqui como aquele que anda sem destino ou anda sem objetivo. E o nosso objetivo, independente de questões terrenas, é Deus, é voltar para nossa parte completa, o nosso total. Ele vai trazendo algumas outras passagens que João traz, como o pão vivo baixado do céu, quem comer desse pão viverá para sempre, que a Igreja Católica utiliza muito com a ideia da Eucaristia. E não é colocando ele na boca e deglutindo que você vai estar, vivo ou alimentado, mas é vivenciando, experimentando, conhecendo e buscando esse pão da vida, né? Aí ele traz no capítulo 11, versículo 25, também de João, que eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morto, viverá. Novamente continua tecendo os mesmos comentários, que não é físico, é espiritual. E mesmo morto no físico, você está vivo porque você tem a fé. Então, assim, morte propriamente dita não é física, é a morte no significado que ele usa aqui como da ignorância da totalidade. Eu separei uma parte muito extensa aqui para ler,
Mas eu prefiro pular para uma outra, que é já a finalização dessa parte, desse estudo, dessa releitura desse lógio, que é o seguinte: a despedida, portanto, não é para sempre ou nunca mais. O Cristo tem plena consciência da sua condição de ser liberto, ou seja, vivo, na terminologia gnóstica, que é o eu vivo, quando ele diz eu vivo. Digo logo a seguir que também eles, seus ouvintes daquele momento, um dia alcançarão estágios evolutivos semelhantes, ou seja, do eu vivo, da consciência viva da totalidade e que a morte não existe. Nesse dia, ou seja, desse patamar evolutivo, trata-se de uma ideia de que nós ainda iremos, isso é uma condição, evoluir. Terão afinal condições para verificar a verdade proclamada de que ele, Jesus, já está no Pai. Ele, Jesus, é uma parte viva daquela totalidade. Incrível, né? E mais, que os que ali estão reunidos estarão nele, Cristo, tanto quanto Cristo estará em cada um e todos em Deus. Pode ser vai lá e vem cá, mas é perfeito. Eles usam a passagem de João, capítulo 4, versículo 9, que diz: não os estarei órfãos, voltarei a vocês. Dentro em pouco o mundo já não me verá, mas vocês sim me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Nesse dia vocês compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Então é meio que uma questão matemática. O Pai é o todo, Jesus vive dentro do Pai. Então Jesus está no Pai. E se você vive em Jesus, você também vive no Pai. É totalidade, né? É intersecção de conjuntos. E aí continua: é a glória tão sonhada e buscada da plenitude. O pleuroma gnóstico, na interpretação de Deus, o que estava separado voltou a se unir ao todo. O que era dois se fez um. São todos vivos agora e não mais recairão nas armadilhas da morte, que é apenas um nome a mais para a ignorância. Só disso a gente pode parar uma semana para tentar entender isso por uma semana, e às vezes eu acho que a gente ainda vai cair na ideia de que morte é o corpo físico. A gente vive um momento muito complicado e está um pouco mais na normalidade, mas a ideia ainda de morte ainda assusta muito as pessoas, sabe? E quando você ouve que morte... Você pode ter morrido fisicamente, mas você já pode ter morrido há anos, nascido morto e assim por diante. Não sei se eu estou devaneando muito. É uma realidade. Conhecer Deus e ter a fé de que isso existe, perdura. No caso, ele traz aqui que a fé é tipo o primeiro estágio. E depois você vai evoluindo com essa fé, desse conhecimento. E a fé, não é que a fé é menor. É que a fé, ela é como se fosse a base para toda essa evolução e esse retorno para a totalidade, que é Deus. Então, eu finalizo lendo mais uma vez esse lógio que diz: e ele disse, aquele que descobrir a interpretação destas palavras não experimentará a morte. Amanhã eu vou falar sobre o capítulo 2 da parte 1 e vou ficar intercalando entre uma releitura de um lógio e os capítulos do livro que antecederam, já que eu estou botando os burros na frente da carroça. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse paralelo, tá bom? Até amanhã e até um próximo aprendizado muito, 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 muito pertinente para nós que estamos evoluindo. Eu quero essa totalidade.